Bem-vindo à taverna da Não Tagarela. Sente-se, eu já vou atendê-lo. Olá você, a mais uma Taverna da Não Tagarela. Sejam bem-vindos a mais uma live. Muito feliz, muito contente, muito alegre. Aqui com o nosso querido convidado El para falar do Master App. Uma novidade que estamos mais do que ansiosos para falar. Mas antes de tudo, por favor, se apresente. Muito boa noite, galera. Meu nome é Leonardo, sou o fundador do Master e vamos tirar a dúvida de vocês aí, falar um pouco sobre o projeto, que tem sido bem legal de desenvolver, bastante trabalhoso, dá bastante dor de cabeça, mas estamos aí. Bom, então vamos começar pelo princípio de tudo. Para um leigo que não está sabendo de nada disso, o que seria o Master App? Beleza. O Master, ele surgiu como uma necessidade minha há alguns anos atrás, eu mestrando presencialmente. Eu tinha uma necessidade de organizar a minha mesa, gerenciar as coisas da forma correta, e eu não tinha nada disso para o presencial. Existe muita ferramenta, principalmente depois da pandemia, para jogar online, mas não tinha nada disso para dar suporte para quem joga presencial. E o Master ele surgiu disso. Hoje ele está indo e rumando para atender os dois lados, né? Tanto para quem joga online, mas principalmente para quem joga no presencial, com VTT, organização de notas, mapa, tu ter os compêndios dos sistemas, entre outras funcionalidades bem legais ali. E o Master ele vem justamente para sanar todas as dores que o mestre e o jogador têm hoje, que é: eu quero jogar meu sistema favorito e eu não tenho automação daquele sistema e eu não tenho um local só para eu fazer o gerenciamento da minha campanha como um todo. Desde a nota que eu uso no papel até a rolagem de dados que eu rolaria fisicamente. Tu consegue fazer tudo isso de forma compilada num lugar só. Então, a gente pega o que é muito comum no online, traz para o presencial e agrega funcionalidades novas para que tu não precise ter outros aplicativos, outras coisas, ter que abrir 175 coisas ao mesmo tempo para tu jogar o teu RPG que tu tanto ama. Então, o Master, de forma extremamente resumida, é isso. Então, como se fosse quase realmente um Master App com um monte de funcionalidades diferentes para poder facilitar a sua integração no RPG, correto? Exatamente. Falou de forma primorosa, meu cara. Perfeito, perfeito. Por exemplo, você aí no Master vai ter funções como, por exemplo, trilha sonora, efeitos, porque muitas vezes a gente, pelo menos uma dificuldade que eu me encontro nas minhas mesas presenciais é conseguir colocar uma música de fundo e ao mesmo tempo conseguir colocar efeitos sonoros, como por exemplo, barulho de galho quebrando, porque mas muitas vezes quando você coloca pausa na música, vai ter essa função de mesclar os dois áudios? Já tem, na verdade, né? Hoje a gente conta com uma biblioteca que a gente já disponibilizou para a galera com áudios com royalty free, né? Então, se quiser streamar usando o Master e colocar os áudios que tem lá, não toma copyright. Mas para quem joga no presencial, a gente está implementando uma forma que a própria comunidade possa subir os seus próprios áudios lá dentro, e aí tu já tem um mixer ali dentro com os áudios, onde tu pode colocar os teus áudios que são em looping, que tu, no caso, como se fosse uma trilha sonora que vai ficar rolando até tu pausar ela, até sons específicos, como tu mesmo pontuou, de um galho quebrando, alguém caindo no chão, um raio, um trovão que aconteceu ao longe, e isso tudo de forma prática e com os canais de áudio individuais para cada um dos sons. Então, tu colocou o barulho de uma cidade ao fundo e tá chovendo nesse dia. Então, tu consegue colocar os dois áudios e regular o volume para ambientar da maneira que tu achar melhor. Então, isso a gente chama no Master que é o bardo, né? Essa é a funcionalidade que tens ali dentro da tua campanha.
que tu acessa. Até o plano free tu tem acesso a essa ferramenta. Bacana. E a biblioteca de áudios, a coletânea de áudios varia para, por exemplo, barulhos de cidade, para não ser uma coisa fixa, só um único tipo de ambiente, como, por exemplo, floresta, ok, mas, por exemplo, cidade, metrópole, ilha, por aí vai? Sim, a gente tá fazendo a coletânea ainda, né, porque a gente produz os áudios e coloca à disposição da galera. Então é um trabalho um pouco mais minucioso ali, até para não dar problema depois para quem for utilizar. Então, aos poucos, a gente está aumentando a nossa biblioteca de áudios ali para a galera. Mas hoje tu já consegue fazer pelo menos uma campanha de fantasia tranquilamente. Em breve a gente quer colocar uma divisão lá de áudios para quem quer jogar um Cthulhu, por exemplo, ou quem quiser jogar um Cyberpunk. Então, separar por temáticas é um objetivo que a gente quer para dentro do Bardo também, como ferramenta de áudio, porque ela só com áudio específico para algo fantasioso já não atende todos os públicos, né? E como o Master tem como objetivo trazer todos os sistemas possíveis para dentro para que tu possa jogar, tu tem que ter um mix de coletâneas de áudio ali que atenda a todos os públicos, né? Definitivamente. E o Master App, ele vai ter mais por exemplo, uma área para as pessoas entenderem. Ele vai ser só uma questão de, por exemplo, você jogar os mapas que você já tem, você fazer as coisas, jogar a ficha, tudo mais, aí jogar como se fosse entre aspas, uma comparação grosseira aqui, quase como se fosse um tabletop simulator, ou ele é mais, por exemplo, para você poder criar um mapa caso precise, para você poder também fazer esses outros tipos de trabalho que de repente um DM precisa? Olha, a gente tem planos de fazer um criador de mapas, mas não é a nossa prioridade para agora. Até porque a gente tem uma lista a perder de vista de sistemas para automatizar e colocar dentro do Master. Mas é algo que a gente tem interesse, sim, de fazer como se fosse um dungeon crawl lá, né, que tem no Roll20, que eles integraram lá e agora tu consegue criar mapas específicos lá dentro, ou um Incarnate da vida. Só que é muito complexo o desenvolvimento desse tipo de ferramenta, e já tem muita ferramenta muito boa no mercado que faz esse tipo de coisa. Então a gente estaria criando algo que seria mais do mesmo, assim, sabe? Então seria daqui a pouco mais prudente nós, como negócio, buscar uma solução de fora. Por exemplo, vocês conhecem, eu não lembro o nome dessa ferramenta, mas tem uma que tu consegue clicar para gerar um mundo e ele gera de forma procedural. Não sei se vocês já conheceram essa ferramenta. Não. Mas ela é muito louca, assim. Ela gera o mapa, aí dentro desse mapa ela gera, por exemplo, um outro mapa de uma cidadezinha específica, aí depois de um local específico, e ele consegue ir no micro do micro do micro, isso com uma geração só. Então, é uma ferramenta legal, bacana, que é como se fosse, entre muitas aspas, IA, só que é com uma base de imagens criadas por essa galera, e aí ela gera de forma procedural. Tipo o Minecraft, sabe? Que ele gera o mapa ao longo, conforme tu vai andando. Então, tu faz ali, gera para mim um mapa de um continente, ele vai lá e gera. Daqui a pouco a gente pode buscar integrar com uma ferramenta como essa e trazer para dentro do Master para que tu possa criar. Foi o que o Roll20 fez com o Dungeon Crawl. Eles não desenvolveram a plataforma de criação de mapas, eles só embarcaram para dentro uma que fosse muito boa e que atendesse o público. Tem uma bem legal que eu indico para a galera bastante, os mapas do rei, se eu não me engano. Depois eu posso compartilhar com vocês, caso vocês queiram falar sobre ele em algum momento. Mas ele foi desenvolvido na Unity, e aí tu baixa ele. Ele tem uma série de componentes ali, e aí conforme tu vai desenhando no mapa ou marcando uma área, ele gera uma imagem, por exemplo, de um castelo, numa área de um vilarejo. Então, é bem legal, assim, a maneira que eles trabalham. Isso é uma ferramenta muito da hora
ir para embarcar dentro do Master. Então, são coisas que a gente sempre tem que olhar, assim, o que a comunidade precisa muito, e ver se vale a pena a gente desenvolver isso e trazer para dentro, porque a gente, diferente de muitas coisas que rolam de RPG hoje nacional, a gente não depende de financiamento coletivo, a gente não faz financiamento coletivo, a gente prefere tomar as dores de investir o dinheiro e trazer uma solução com o que a gente está investindo e a galera pagar pelo serviço depois, porque gostou, que achou legal, achou bacana, e aí teve vontade de assinar a plataforma. Então, a gente sempre tem que dosar o que a gente espera e o que a própria comunidade traz para nós como necessidade. E a gente está em constante escuta da comunidade ali, tem muita gente que entra em contato direto com a gente gente vai priorizando e vai seguindo no cronograma. Então, é bem bacana a dinâmica ali. Pô, bacana. Agora, aqui, a Elisinha até mandou aqui no chat, Master ainda nem tem o VTT e já é melhor que o Roll20. É isso aí, é uma coisa que a galera gosta bastante da estrutura que a gente está criando, e o pessoal já sabe que o Master já tem pronto o VTT, a gente já mostrou para boa parte da comunidade, a gente só não embarcou ainda, porque a nossa prioridade é colocar sistemas para dentro, além de D&D, né? A gente quer atender a galera com sistemas automatizados, aí a gente embarca o VTT. Mas a galera tá cobrando muito a gente, né? Tipo, bota no ar logo, VTT, a gente quer usar e tal, mas em breve, muito em breve tá chegando. Vai no ar. Bom, outra dúvida que você falou da questão do VTT, das fichas, das fichas automatizadas e tudo mais, o que, por exemplo, eu conheço um site para aqueles nossos queridos fãs malucos assintos de Mecha, vulgo Lancer, grande sistema da tria. Exatamente. Que é um site. Eu não lembro agora exatamente aqui o nome, mas ele foi um site feito por fãs que era Compricon, lembrei. Que é um site que não necessariamente foi feito por fãs, e ele teve justamente o objetivo de pegar todo o conteúdo feito para esse sistema e juntar de uma maneira criativa para se montar as fichas, para se fazer as coisas e tudo mais. Então, no Master, vocês pretendem que as fichas tenham meio que uma personalização de cada sistema, ou seja, uma coisa mais tipo, que tá no livro vai pro... Inicialmente, claro, a gente vai automatizar com base nas regras que estão no livro de regras, né? A gente pretende no futuro ter uma forma da galera criar homebrews a partir de um sistema base, né? Mas em questão de layout, primeiro a gente quer entregar todos os sistemas possíveis o quanto antes. Então a gente não vai priorizar que nem, por exemplo, DM Planning, não sei se vocês conhecem, mas é uma ferramenta lá de fora da gringa, que eles fazem a ficha específica de cada sistema com o layout daquele sistema. Os caras são muito bons nessa parte de layout, mas a ferramenta é muito ruim de utilizar, ela é muito pesada, ela é muito complexa, não roda em qualquer equipamento. Se tu vai criar uma ficha, ele demora muito tempo para abrir uma ficha, então é muito complexo de ser desenvolvido um layout diferente para cada ficha, e isso demoraria muito tempo para colocar vários sistemas para dentro. Então a gente quer priorizar o quê? Cara, eu quero jogar o meu Tormento, eu quero jogar o meu Ordem, eu quero jogar o meu Tales from the Loop, o meu Heróis e Ordem, sei lá, qualquer sistema eu quero que tenha ali para eu jogar de forma automatizada, que isso é a maior dor da maioria da galera que joga RPG hoje. Eu quero jogar o sistema que eu tô apaixonado por aquele sistema. E tu vai entrar no Roll20 lá, tu até tem a ficha, mas não tá 100% automatizado. Ou tá automatizada, mas tá toda em inglês. Ou tá toda em inglês, tá toda automatizada e tu tem que comprar ainda um outro negócio, pagar mais uma mensalidade do Pro. Não compensa para quem tá utilizando a plataforma,
Cara, muito legal, muito bonita a ferramenta, tem um layout diferentezinho para cada um, mas tu não me entrega o sistema que eu quero jogar. Então a gente quer dar prioridade para isso, para acelerar ao máximo o desenvolvimento de cada sistema e trazer o máximo de sistema possível no curto prazo. Aí depois a gente pode sentar, beleza, temos todos os sistemas automatizados, temos o VTT, temos uma forma de tu encontrar tuas mesas, tu fazer as coisas que tu quer ali dentro do Master, tem tudo ali. Agora a gente pode sentar com calma e olhar e falar assim, vamos deixar bonitinho, vamos fazer mais uns frufru, vamos colocar uns negocinho mais de legalzice dentro da plataforma? Vamos, beleza. Aí a gente senta e faz. Porque daí a gente já entregou tudo o que vocês precisam e que nós também, a gente também joga RPG e usa muito Master para mestrar e para jogar. A gente já tem tudo que a gente precisa ali. Beleza. Agora o próximo passo é trazer outras coisas. Que foi o inverso do que essa ferramenta, por exemplo, o Demi Planning fez. Eles priorizaram muito o desenvolvimento de algo extremamente bonito, e tenho que tirar o chapéu para os caras, que realmente está muito bonito, mas a parte do desenvolvimento, eles pecaram demais, a ponto de ficar inutilizável a plataforma, sabe? O Roll20 é uma ferramenta que nem a Elisinha no chat comentou, é uma ferramenta que ela cresceu com uma ideia, aí começou a explodir, o pessoal começou a usar muito, eles desenvolveram de qualquer jeito, e hoje é uma ferramenta extremamente complexa de ser utilizada, né? Precisa quase de um doutorado para mexer na ferramenta, até tu pegar a manha e começar a utilizar da maneira correta, tu leva muito tempo. E às vezes a galera perde a vontade de jogar RPG, porque a ferramenta é complexa demais, né? Pô, sem dúvida. Cara, basicamente, então, eles miraram no... Eles focaram demais na estética e esqueceram da praticidade. Exatamente. Então, é algo que muita ferramenta voltada pro RPG, elas pecam nesse fator, na facilidade de uso, na praticidade, Cara, muita gente pergunta para nós, por que vocês não fazem aplicativo? Por que não tem aplicativo? Porque a maioria das pessoas tem um celular que não vai ter a capacidade de rodar. Imagina o Foundry, tá? Uma das maiores ferramentas hoje de gerenciamento ali de mesa virtual. Rodar num celular é impossível. Tu vai baixar um Foundry no teu celular, não sei quanto é que é, eu nunca baixei o Foundry, tá? Mas eu jogo uma mesa que utiliza o Foundry. Eu não sei quantos gigas é o Foundry. Imagina isso no teu celular. Imagina rodar esse tipo de coisa no teu celular. Se tu tem um Moto G15 lá, não vai rodar, tá ligado? Eu utilizei um exemplo esses dias, que o pessoal falou assim, cara, por que não tem o app do Master? E eu falo, por que o Free Fire fez tanto sucesso no Brasil? Porque rodava até no micro-ondas, sabe? É muito leve, muito fácil, muito simples, e qualquer pessoa, com qualquer tipo de aparelho, até com aqueles LG K10 lá, rodava um Free Fire. Então, isso é uma coisa que a gente se preocupa muito, em dar acesso a todo mundo que joga. Se tu não tem a capacidade de ter um equipamento que tu vai conseguir rodar aquela aplicação, usuário, e já está perdendo uma pessoa que poderia estar começando a jogar RPG, e que não vai jogar porque não tem acesso a uma ferramenta que entrega tudo para eles, e que o cara não consegue ter acesso através do seu equipamento. Então, toda a carga da aplicação fica do nosso lado, fica do lado do servidor. Hoje a gente hospeda a plataforma na AWS, que é uma das maiores aí de cloud, e em questão de infraestrutura, a gente não peca em nada. Então, a plataforma nunca vai cair, nunca vai ficar extremamente pesada, porque a gente prioriza esse tipo de coisa. Que a ferramenta esteja leve e tranquila, para que todo mundo consiga utilizar da melhor forma possível. Pô, bacana. E você tem razão, porque, por exemplo, você falou do Foundry não rodar no celular, realmente, você clica, sabe? Se alguém conseguir fazer um milagre de baixar o Foundry no celular, começa que a partir do momento que você abre o troço, seu celular já decola. Ou você transforma em uma granada, tanto faz, o que você escolher. Mas definitivamente seu celular não sai inteiro.
Mas a gente tava falando muito dessa questão do, por exemplo, do que foi citado do VTT e tudo mais. Eu imagino eu, que existem, que entre os planos de integração pra ele, seria uma aba só do mestre, onde ele consiga ver as fichas dos players, as fichas dos personagens, todo mundo, e uma área dos players, onde eles só conseguem ver os conteúdos que o mestre disponibilizar, esse tipo de coisa, correto? Sim. Hoje, na verdade, o Master ele já funciona dessa forma, mesmo não tendo VTT. Hoje, o jogador ele tem uma visão das fichas dele e um panorama bem geral de como é que tá a campanha, por exemplo, quais sessões aconteceram, quais são os personagens dos outros jogadores, mas eles não conseguem ter acesso à ficha, por exemplo, do amigo, né? A gente, até se a comunidade chegar e falar que gostaria de poder clicar e ver a ficha do amiguinho, a gente pode dar essa liberdade sem poder editar, né? Obviamente. Uhum. Mas o mestre, ele tem a visão completa, ele consegue ver várias coisas que o jogador não consegue ver. Mas mesmo tu não sendo mestre, tu pode, se estiver curioso, né, tu pode criar a conta no Master lá e criar uma campanha e simular e usar todas as ferramentas que o mestre utiliza, e só para matar a curiosidade, se quiser, né? Mas tem muita gente que acaba acessando o Master só para ter a sua ficha ali, porque o mestre falou, baixa, acessa aí e cria a tua ficha rapidinho aí pra gente poder jogar. Então, é mais nesse sentido, assim, a gente já tem essa visão de separada, né? E a gente, para V3, que a gente quer lançar em setembro, finalzinho de setembro ali, a gente quer trazer ainda uma separação mais bruta, assim, do que é mestre e o que é jogador. Quando tu entrar no Master, tu vai ter uma separação de como é que tu quer usar o Master naquele dia. Quero usar como jogador, quero usar como mestre. E aí a gente separa as funcionalidades e organiza a interface para que tu veja as coisas de acordo com o modo que tu tá utilizando o Master naquele dia, né? Então, mas hoje, respondendo a tua pergunta, a gente já tem uma visão mais ou menos nessa linha, né? No que tá no ar. Bacana. E com aquilo que foi comentado, por exemplo, do mapa, também teria a possibilidade de, como um mestre, por exemplo, você deixar certas áreas... por exemplo, a gente pega um mapa geral de um calabouço, correto? Uhum. E aí você vai lá e deixa para os players não saberem as outras salas, você vai lá e escurece para eles não terem acesso para ver as outras áreas e tudo mais. Isso também é uma coisa que dá para fazer? No VTT que a gente vai lançar, a gente só não vai ter a ferramenta de iluminação dinâmica. Mas o que tu comentou, que é o Fog, né? O Fog of War, a gente já implementou e a gente fez de uma maneira um pouquinho diferente do que as outras ferramentas de VTT fazem. E o que a gente fez? A gente deu a possibilidade do cara pintar e vai ficar 100% escuro, né? O cara não vai ver nada, vai ficar como se fosse uma mancha preta por cima. Mas o mestre tem a possibilidade de diminuir a opacidade dessa pintura que ele fez em cima do mapa. Então, daqui a pouco, ele pode usar o Fog como uma ferramenta para esconder coisas no mapa sem esconder o mapa. Não sei se eu tô me fazendo entender, mas tu tem, por exemplo, uma visão de um quarto e tu quer esconder um inimigo específico naquele quarto. Tu pode pintar por cima e o que tiver embaixo ali, no caso os tokens ou as coisas que tu quiser esconder, tu pode deixar ele invisível. Tira aquela camada de cima e revela tudo que está embaixo. Então, hoje, eu não sei se tem alguma ferramenta que faça isso, mas a comunidade teve essa ideia e a gente achou legal e já colocou para dentro do Master. Uma coisa também legal que saiu se não me engano, foi no Roll20 e no Maps do D&D Beyond, que a gente quer colocar o que eles chamam de stickers, né? Que tu pega um elemento, que é uma imagem PNG, por exemplo, de uma árvore de visão de cima. Aí tu conseguir colocar isso em cima do mapa, e aí tudo que tu colocar, por exemplo, por baixo, ele esconde, né? Só que no caso vai ter uma imagenzinha que vai estar escondendo. Não sei se seria tão útil tendo o Fog, né? Que tu pode só simplesmente
marca aquela, tem uma árvore já ali, tu pinta em cima com o fog, deixa o fog com a opacidade zerada, e aí tu bota o token para baixo daquilo ali. E aí simplesmente vai aparecer a árvore, mas não vai aparecer o token. Não sei se deu para entender mais ou menos. Seria tipo você deixar transparente o token. Ele vai ficar transparente para os players, não dá para ver o token especificamente. Isso aí. Pô, definitivamente uma ferramenta muito útil, até mesmo porque se você quiser colocar não só inimigo, se você quiser colocar um item, um baú, ou qualquer coisa escondida no campo do mapa, é uma coisa muito interessante para ser feita. Até mesmo porque somado com a mecânica de você poder fazer os barulhos dinâmicos, esse tipo de coisa, você pode até dar pistas auditivas de alguma coisa que esteja perto, e isso transforma a mesa definitivamente em uma coisa muito mais dinâmica. Exato. E, por exemplo, já que a gente estamos falando disso, basicamente de todas essas coisas que vem junto no próprio Master, se você puder falar, obviamente, porque sabemos como as coisas funcionam, quais sistemas você, por exemplo, assim, se você tivesse que falar, quais sistemas vocês estão mirando, assim, na primeira leva, sabe? Pum, vai estar aqui. A gente falou, assim, já não é mais segredo pra galera, porque a gente fez uma live esses dias lá no nosso Instagram e a gente falou boa parte dos sistemas que vão vir aí na próxima, na primeira injetada de sistemas dentro do Master. Eu vou falar aqui para vocês da Jambô. Vai entrar primeiro Tormenta 20 e Ordem. Aí depois a gente vai priorizar os outros conforme a comunidade vai nos dizendo, gostaria disso, gostaria daquilo e tal. A gente vai ter esse carinha aqui já para setembro, que é o Mouse Hitter, do pessoal da Caramelo Jogos, um grande parceiraça nossa. E a gente vai fazer um evento aqui em Porto Alegre, que é onde o Master é sediado, especial Mouse Hitter, então por isso que a gente vai priorizar esse sistema para setembro já, que a gente quer ter ele automatizado lá para a galera utilizar durante o evento. E aí, logo na sequência, a gente tem uma prioridade para alguns sistemas da New Order ali, que é uma parceiraça aí que tá vindo forte com o Master, com algumas coisinhas que eu ainda não posso revelar, mas, por exemplo, Cthulhu, Pathfinder, Starfighter, que são sistemas muito fortes, que a galera pede bastante. A gente está querendo colocar logo na sequência da esteira de desenvolvimento. E aí depois, cara, vai ser muito questão do que a comunidade quer que a gente priorize. A gente tem uma lista gigante, a gente tem, hoje são, deixa eu até ver aqui, são 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 12, 13, são mais de 15 editoras já junto com a gente, então cada editora tem uma lista gigantesca de sistemas. Acho que dessas duas principais que eu falei, Jambô e New Order, só eles têm quase o dobro de sistema de todas as outras, né? Então é muita coisa, muito sistema, e a gente vai ir fazendo votação, assim, bota lá uma enquete no Instagram e fala, gente, desses sistemas aqui, qual que vocês querem que saia nos próximos meses? Aí a gente vê lá o que a comunidade quer e coloca. Claro que, por exemplo, que nem eu falei da New Order, a gente tem uma parceria muito forte ali com eles. Então a gente vai dar um enfoque bem grande para colocar o máximo de sistemas da New Order o quanto antes dentro do Master, por questões comerciais ali, de parceria e tudo mais. Mas a nossa comunidade fala muito mais alto do que qualquer contrato que a gente tem. Então se a comunidade chegar e falar que quer alguma coisa e todo mundo falar que... Bacana. Isso até mesmo fortalece muito o vínculo do que o povo pode esperar futuramente pro Master App, porque cria uma certa expectativa de uma forma positiva, do que se mostra que vocês estão abertos a poder, por exemplo, se for uma coisa que a galera se demonstra que quer muito, mostra que tem a capacidade de entrar. Isso é do caramba, não tem nem o que falar, isso é muito bom mesmo. Eu vou dar um exemplo, vou falar do Foundry, que assim, no Brasil a gente não tem uma cultura
da galera pegar as coisas e fazer por conta, porque acha legal e tal. Por exemplo, o Foundry, se tu não instalar os módulos da galera, o Foundry não é nada. Ele simplesmente não presta para nada. Mas a comunidade lá fora é muito forte nessa parte de, cara, eu sou entusiasta, eu vou desenvolver, foda-se se eu vou ganhar alguma coisa. Foi o Caí? Opa, a comunidade lá fora, eu não sei se fui eu. Enfim, voltando, a comunidade lá fora. A comunidade lá fora, tem muita gente que é muito entusiasta, faz os negócios, tá nem aí se vai ganhar dinheiro, vai ganhar alguma coisa em troca, eles querem fazer e colocarem lá porque eles acham legal e eles querem colocar. Aqui no Brasil não existe essa cultura, porque, claro, é outra realidade, é outra economia, né? As pessoas não têm capacidade de parar o seu tempo para fazer o desenvolvimento de alguma coisa, não visando lucro ou coisa do tipo, né? Então, a gente tem que fazer esse papel. Por mais que seja uma startup, a visão a longo prazo é ganhar dinheiro com isso, a gente tem uma mentalidade muito forte de a gente não chega a lugar nenhum sem que a comunidade esteja com a gente. Se a comunidade não comprar o negócio, e não no sentido literal de comprar e pagar, e sim não abraçar a causa, não gostar, não usar, cagar pro projeto, a gente não vai a lugar nenhum. Então a gente não é que a gente dependa da comunidade, mas a gente sabe e entende que a comunidade é pilar para que qualquer ideia relacionada a desenvolvimento de RPG aqui nacionalmente, ela é muito importante. Assim como lá fora, para o Foundry se tornar o Foundry, ele dependeu da comunidade. A comunidade abraçou a ideia e levou o Foundry para outro patamar. Claro, a galera pagou para ter o Foundry e aí depois desenvolveu coisas para o Foundry. A gente quer fazer algo parecido através do nosso marketplace no futuro, onde a comunidade vai poder criar conteúdos, criar coisas e colocar à venda, e aí vai pagar o master, mas a própria comunidade vai comprar e gerar uma economia ali por dentro, que vai gerar lucro para a galera. Então tu vai poder ganhar dinheiro jogando RPG, né? Então isso é muito legal, é muito bacana. Lá fora isso já acontece muito, e aqui no Brasil a gente não tem um canal para fazer isso. Hoje a galera usa muito o Discord para fazer esse tipo de comercialização e tudo mais, para fazer troca, para desenvolver coisas. No nosso próprio Discord lá tem uma galera que, cara, toda semana tá postando conteúdo homebrew lá para o pessoal poder utilizar nas suas mesas e tudo mais. É uma forma do pessoal fazer essa troca e ter esse dinamismo, né? Só que para a parte de desenvolvimento isso é inviável, não tem como, o pessoal não vai parar. Até tem muita gente que entra em contato e fala, cara, eu tenho muito do projeto, achei muito legal, posso participar, eu não preciso de ganhar nada, eu só quero participar e tudo mais. A gente já testou esse tipo de coisa, não deu certo, porque, cara, sem retorno financeiro ninguém fica no projeto. E é o mais do que justo. Tu tá dedicando teu tempo para aquele negócio, tu quer ter um retorno para ti, principalmente no cenário em que a gente vive, né? Então, para nós, o ponto principal é: vamos levar o que a comunidade nos traz, a prioridade que a comunidade está nos entregando, e vamos colocar isso em voga com total prioridade, todo o amor e carinho que a gente puder dar. Porque sem isso, a gente não vai para frente, a gente não anda, a gente não consegue fazer um projeto sensacional que a galera goste, né? Sim, de fato. Querendo ou não, como você mesmo falou, a comunidade tem que ser o foco até um certo ponto. E esse negócio, que foi uma decisão boa, querendo ou não, vocês viram que não funcionou, a equipe tem que funcionar da maneira que vocês sentirem que, ok, tá fluindo esse tipo de coisa. Por mais que tenha muita gente dedicada que queira ajudar mesmo, a longo prazo isso não funciona. Todos os projetos, infelizmente, mostram isso, que a longo prazo isso não funciona. Mas, pelo que tudo tá aparentando, se tá dando certo como tá dando certo, pra que mudar, não é mesmo?
não é muito de cravar as coisas em pedra, né? Tanto que o nosso roadmap ele já mudou umas 10 vezes já, por decorrência de coisas que foram acontecendo, oportunidades que foram acontecendo. A gente sempre é muito aberto. Por exemplo, já teve pessoas que olharam, entraram ali, mexeram no código e tudo mais, trouxeram ideias e a gente abraça as ideias, mas apesar de qualquer coisa, a gente não pode deixar as coisas saírem do trilho por decorrência de achar que é um projeto de entusiasta. Então, a gente quer trazer profissionalismo para algo que é muito amador hoje no Brasil. As pessoas encaram as coisas relacionadas a RPG como apenas um hobby. E tem gente que vive disso. Tem gente que ganha o seu sustento através do RPG hoje em dia. É uma realidade que as pessoas ainda não entenderam que está tendo esse movimento. Tem o pessoal do Papo Dado RPG, que são grandes amigos meus aí, a gente se conheceu através do Master App, e ao longo do tempo a gente foi virando cada vez mais amigos ali. E hoje o canal lá, eles criam conteúdo, mas eles têm as mesas comissionadas e eles quase que vivem disso. Ainda não 100%, mas uma boa parte da renda vem do RPG. E é muito louco ver esse movimento. Então a gente quer trazer isso para dentro do cenário. A gente quer tirar da mão da informalidade que o RPG tem hoje, que tu entra no Discord, tu entra lá, as pessoas comercializando coisas por lá e de forma descontrolada, às vezes o pessoal toma golpe e tudo mais. Então isso é porque as coisas são feitas de forma amadora. Por mais que o pessoal faça conteúdos incríveis por ali, a forma que é feita as coisas, elas ainda são muito amadoras. Então a gente quer trazer esse nível de segurança, de profissionalismo, de padrão. Tem grandes parceiros nossos aí, que, por exemplo, o pessoal do Clube dos Taverneiros. Eles vieram falar com a gente para fazer parceria com a gente, e os caras só entraram em contato com a gente porque eles olharam e falaram assim: cara, vocês fazem as coisas de forma profissional, que hoje o mercado não faz. Então, se é para ser referência, se é para trazer esse nível de profissionalismo, tem que ser para tudo, independente da área, independente do que for. Pô, muito bacana. E uma coisa que eu tava pensando muito aqui, em relação, que nem você falou que muita gente ganha o seu ganha-pão com RPG, o que é uma realidade hoje em dia, uma realidade abençoada seja essa realidade, não é mesmo? Que mais gente viva do RPG, cara. Que mais gente consiga viver daquilo que gosta. E você também comentou sobre o negócio das lives mais cedo. Então, uma pergunta que surge, por exemplo, muitas vezes quando você tá fazendo uma live e tudo mais, até de alguém que já fez live de RPG, uma das coisas mais chatas que se tem é quando você manualmente tem que ir lá e diminuir a vida do personagem no overlay pra poder manter um tipo de coisa e tudo mais. Vai ter esse dinamismo de você poder linkar, por exemplo, os contadores de vida ou qualquer outra coisa dos players, da ficha dos players, num overlay da live pra já atualizar automaticamente? Isso é uma coisa que surgiu bem lá no começo do projeto. Como a gente não tinha a intenção de trabalhar lá no começo com o online, não era uma coisa que estava na pauta. Só que conforme a gente foi conversando, tem um grande parceiro nosso do projeto, que é o Érico Borgo, não sei se vocês conhecem, que ele trouxe para nós essa questão de, cara, tem muita gente que faz live, que nem tu comentou, esse movimento está acontecendo muito. O Selbit foi um que propagou isso aqui nacionalmente, né? E a gente tá com um movimento já, eu não posso confirmar nada porque tá em tramitação legal, né? Mas tem uma grande ferramenta hoje de mercado que o pessoal usa bastante para streamar, né? Que é para gravar a tela e tudo mais. Começa com é a única coisa que eu posso falar. Mas a gente quer trazer essa integração com eles. Já está em negociação, já está em trâmites ali, já foi conversado, só que é uma empresa muito grande e as coisas demoram mais para acontecer.
Então a gente está esperando isso para organizar e colocar na esteira de desenvolvimento. Mas a gente quer trazer esse tipo de coisa lá para dentro. A gente quer pegar um player grande de mercado nesse nicho, porque a gente quer entregar, que nem eu falei, profissionalismo. A gente quer entregar padrão. Se a gente for fazer as coisas de qualquer jeito, aí melhor não fazer, né? Então a gente quer realmente trazer algo massa. Então, já que a gente conseguiu essas portas serem abertas, a gente conseguiu ter esse meio de campo, a gente vai forçar ao máximo trazer aquilo da melhor forma possível. Então, sim, respondendo a tua pergunta de forma mais pragmática, é uma realidade que a gente quer trazer em breve. Assim que a gente trouxer VTT, trouxer essas coisas, a gente coloca na esteira de desenvolvimento e traz isso como uma solução também para a galera. Claro, são etapas. A gente tá pensando, por mais que a gente esteja falando muitas coisas aqui, obviamente são muitas coisas que vão ser só feitas lá pra frente. Então são só ideias sendo discutidas, nada pra agora. Você que tá assistindo aí, calma, nada é pra agora, gente. Tem etapas, tem caminhos a serem percorridos. Calmou. Mas, pô, o que isso empolga muito pra alguém que é um criador de conteúdo que está ouvindo, até mesmo pra mim, né, que de vez em quando gosta de fazer minhas livezinhas, é uma coisa muito interessante, porque torna uma facilidade muito incrível de você poder fazer deixar tudo mais prático pra você ter um dinamismo legal na sua live. Ou se você quiser só gravar um vídeo, ser uma coisa já gravada, mas porém você não quer ter tanta dor de cabeça com edição, ou você quer pegar realmente a reação espontânea dos seus personagens, então dos seus players, então você deixar pra depois colocar em edição, ser uma coisa muito sem graça. Então isso até mesmo também como fora de um criador de conteúdo, isso até torna muito bacana para até mesmo os próprios players, para poder transformar tudo muito legal, para próprio dinamismo de uma mesa presencial mesmo. Sim. Hoje, não falando de live, tá? Falando do dia a dia ali, na hora de jogar e tudo mais. O Master antes, ele, na sua primeira versão, a gente tinha sempre que atualizar a página para que as informações fossem ajustadas, né? Hoje a gente fez um trabalho bem extenso ou não sei como é que eu posso dizer esse movimento, mas a gente tornou as coisas atualizáveis em tempo real. Então é como se estivesse jogando um MMORPG, por exemplo. Tu levou uma porrada, atualizou a tua vida, atualizou a vida para quem tá lá do outro lado na outra tela. Então, todas as informações que acontecem dentro do Master, tu atualizou uma coisa na tua ficha, tu recebeu uma porrada que o mestre te deu lá e descontou na tua vida, tu subiu de level, o mestre subiu todo mundo de level, o mestre adicionou alguma coisa na tua ficha, ou tu adicionou uma coisa na tua ficha. As notas também, a gente tem uma separação lá das notas privadas, das notas da campanha, onde tu pode jogar uma anotação para que todo mundo possa ver. Então, todas as informações dentro do Master, elas são atualizáveis em tempo real. Então, qualquer coisa, o mestre está lá no modo escudo do mestre, no meio do combate, descontou na tua vida, ela atualiza. Todos esses exemplos que eu dei são coisas que elas vão sendo atualizadas em tempo real. Então, traz esse dinamismo muito grande, uma imersão muito grande, e faz com que a galera não perca tempo olhando e pensando, mas quanto é que eu tô de vida agora? É a minha vez de jogar? É uma coisa que... São várias coisinhas que no meio do roleplay, se tu pega para parar para prestar atenção, tu perde muito tempo. A gente fez uma pesquisa que, em média, numa mesa de RPG que dura 3 horas, mais ou menos, tu perde pelo menos 1h30 só parando para calcular, para organizar, para apagar alguma coisa, para estruturar e mexer nas tuas coisas. Nota. Então, imagina, de 3 horas que tu tá querendo te divertir, 1h30 tu perde olhando as tuas coisas e organizando as tuas coisas. Então, tu tirar tudo isso da tua mão, tu ganha 1h30 de jogatina.
É uma coisa que a gente Sim. fala bastante nos nossos reels ali do Instagram, que é a gente quer que tu passe mais tempo te divertindo e menos tempo organizando, anotando ou calculando coisa. Por mais que seja legal, tem muita gente que gosta desse tipo de coisa e a gente não quer substituir esse tipo de comportamento. Se tu quiser continuar calculando as tuas coisas, pode continuar calculando as tuas coisas, tá tranquilo. Mas pro mestre, no meio da jogatina, ele terminou um combate, vai distribuir XP, ele tem que parar tudo para fazer isso. É muito trabalhoso. Sim. Ele quer passar uma anotação para vocês verem o que ele está querendo passar de informação. Tu tem que parar para catar a informação e mandar, e aí todo mundo pegar, receber e cada um ler uma prop que ele divulgou. É muito tempo, muito trabalhoso, sabe? Então, a gente quer facilitar esse tipo de coisa, que hoje no online é normal, mas no presencial não existe isso. As automações, elas não foram feitas para o presencial. E a gente está trazendo uma solução para esse tipo de coisa também, né? Não só para online. Bacana. E também me surgiu uma dúvida, temos que, né, perguntinha rápida, né, por causa do nosso querido horário, mas me surgiu uma dúvida, porque eu estava pensando muito no cenário, porque a gente fez aquela questão que você comentou do Foundry e tudo mais, eu pensei, porque de alguém que joga uma mesa no Foundry, eu vejo o que o mestre passa na mesa, que o que acontece? Para você poder streamar o Foundry sem que mostre as anotações do mestre, você precisa criar um outro perfil, tipo que normalmente o povo escreve câmera, pra deixar só o mapa de batalha, as coisas lá, pra depois você conseguir modificar as coisas com o perfil do mestre sem spoiler nada. Existe também essa separação. Por exemplo, se a pessoa, sim, se você tem isso, eu já vou apontar, eu estou olhando pra você, eu tenho inveja de você. Aquelas pessoas que têm aquelas mesas de jogos com uma tela no meio e tudo mais, normalmente que você conecta o computador pra poder espelhar a tela pra fazer esse tipo de coisa. Se alguém tem isso, aí, mas por tecnicamente não ter 2 monitores, ela consegue só colocar o mapa lá sem spoiler o que o mestre tá olhando, ou uma tela geral mostrando o que mestre, mapa e tudo mais? O que a gente quer fazer pro VTT em específico, porque essa realidade que tu tá comentando pro presencial não existe, né? O mestre vai ter a tela dele, vai ver as coisas dele, e o jogador vai ter a telinha no celular dele, por exemplo, e ele vai ver as coisas dele ali. Então, nesse caso, tem uma separação no presencial. Sim. No online, a gente quer dar a possibilidade do mestre abrir, por exemplo, ele vai ter o mapa e ele vai ter a visualização dele em uma aba separada, se ele quiser. Se ele quiser manter tudo na mesma tela, ele pode, mas se ele quiser abrir numa telinha separada, num pop-up, ou colocar 2 guias, assim, de um lado ficar as coisas dele, do outro ficar o mapa, ele vai poder fazer isso também. Então, daria esse dinamismo para ele poder fazer as alterações, fazer as coisas que ele quiser, e streamar só aquilo que está no mapa. Só os tokens, só o mapa em si, o fog e tudo mais. Então, isso é uma coisa que a gente está vendo bem como fazer, e justamente para trazer essa praticidade para o cara, principalmente quem quer streamar, né? Porque hoje quem está jogando online, só jogando, não passa por esse problema, porque tá cada um na sua máquina, cada um está acessando o seu perfil, e o mestre vê as suas coisas ali, e ele não tem essa preocupação. Essa dor maior é quem está transmitindo, né? Quem está colocando isso numa live, está colocando isso na Twitch, no YouTube, na ferramenta de streaming que ele estiver utilizando. Então, é algo que a gente tem que pensar bem também, justamente, tipo, qual que é a maior parte dos nossos usuários? É quem só joga ou é quem joga e streama, né? Então, a gente tem que colocar tudo isso na balança e organizar para a gente priorizar a melhor forma possível, mas já está em pauta para a gente colocar uma forma de visualização para que ele possa streamar e aparecer só aquilo que ele quer que apareça. Aquilo que ele não quer que apareça na live, ele ficar tranquilo que não vai aparecer. Bom, perfeito.
Então, como a nossa rodada final, que, para aqueles que não sabem, é uma pergunta que normalmente pode ser uma resposta sucinta, pode ser uma resposta complexa, como você quiser responder, mas que a gente direciona, ou se você também quiser fazer uma pergunta para mim, à vontade. E eu tenho uma perguntinha para vocês, inclusive se alguém quiser mandar alguma pergunta no chat, se tivermos um pouquinho de tempo, escolherei uma para falar aqui, que é a seguinte: se você... Léo, sem se preocupar com dor de cabeça de, sei lá, não, tem esse problema de, vai ser muito chato pra programar isso, não. Se você, neste momento, você fala assim, não, isso daqui vai se materializar agora no Master App, funcionando perfeitamente com tudo mais, qual seria a mecânica que você colocaria agora no Master App, sem ter dor de cabeça de programar, sem nada? Não pode ser a mais complexa possível. Cara, é uma pergunta muito boa, velho. Porque, assim, num contexto geral, eu acho que seria se eu pudesse colocar hoje no ar, sem pensar, seria o VTT. Se eu pudesse pegar o que a gente tem e colocar, seria o VTT com iluminação dinâmica. Então, independente, que a gente falou, independente da complexidade do que for, eu gostaria muito de ter o nosso VTT já com a iluminação dinâmica no ar, que é uma coisa que a galera pede muito, gosta muito, acha legal, que é uma coisa que a gente sempre brinca aqui em off, que é a comunidade gosta de frufru. A gente colocou lá os dadinhos 3D rolando na tela, quando tu clica numa coisa, cai os dados na tela, com física, bonitinho e tal, e o pessoal foi à loucura. Então, tipo, frufru é legal, frufru é bacana. Então, por mais que muita gente entre em contato com a gente e fala assim, cara, se vocês forem fazer um VTT, faz que nem o Wallbear, não precisa fazer nada muito complexo, faz nessa linha, o Wallbear é magnífico, a gente só não usa o Wallbear porque o Wallbear não tem as fichas, então... só que no final das contas ninguém usa a porcaria do Wallbear, né? Tá todo mundo usando o Roll20 e Foundry porque tem os frufru de animaçãozinha, de não sei o que, então... Frufru é legal, essa que é a realidade, todo mundo gosta de frufru. Frufru é bacana, tipo, é uma videogamificação do RPG, tem muita gente que não gosta, os caras mais old school, nem o nosso tech lead, o Fernando, que é o cabeça da tecnologia do Master, ele é um que odeia a videogamificação do RPG. Eu acho bacaninha, não sou nem contra nem a favor, mas a grande maioria da equipe é apaixonada e enlouquecida por frufruzinho. Então, cara, é o que a comunidade quer, é o que a gente comentou antes. Se é o que o pessoal gosta, é o que o pessoal quer, é o que a maioria olha e fala assim, cara, é assim que se joga RPG hoje em dia. Então vai ter que ser assim. E a gente que não gosta, que se lasque, tá ligado? Se tu não quiser, os frufru desabilita, é mais fácil, né? É melhor ter do que não ter e o cara ficar na vontade. Exatamente, é melhor ter a opção lá dentro e você optar por não quero agora, do que você não ter nem a opção de escolher. Exato. Bom, agora, infelizmente, passou muito mais rápido do que eu gostaria, tinha muita coisa pra falar, mas como temos a nossa hora, Léo, por favor, muito obrigado pela participação. E agora, se antes já não era, agora será, o palco é seu, pode fazer a divulgação, redes sociais, o próprio falar mais, se você quiser também dar uma finalização. O microfone tá na tua garganta, fala aí. Perfeito. Assim, quem quiser acessar o Master App, o nosso site é masteraprpg.com, no Instagram é masteraprpg, no TikTok também, se eu não me engano, é Master App RPG, no YouTube tem o canal do Master App aqui também. O YouTube a gente não bota tanta coisa, a gente tem que criar mais conteúdo para lá, mas tem alguns videozinhos de tutorial ali, algumas coisas bacanas. Os principais canais que a gente utiliza para se comunicar com vocês é a nossa comunidade do Discord. Então, entra lá no nosso perfil, acessa o link na bio, que lá vai ter o link para ir direto para a nossa comunidade. Se você já é o usuário do Master, no menuzinho hambúrguer, no canto superior direito do site, tem o link
para acessar a comunidade do Discord. Se você, por um acaso, não é o usuário, você vai poder criar sua conta ali, rapidinho, e acessar a nossa comunidade. Se não quiser, não é usuário de Discord, não gosta do Discord, mas quer conversar com a gente, quer trocar ideia, quer mandar sugestão, quer falar com a gente, quer mandar elogio ou quer nos xingar e mandar longe, tem a DM do Instagram, que quem vai responder sou eu mesmo, lá no Instagram, então vocês podem mandar e conversar, eu respondo sempre o mais rápido possível. Se eu não responder, alguém vai responder, para que a gente possa ter essa comunicação de forma bem ágil e efetiva com vocês. Hoje o Master ele tem seu plano gratuito, tem os planos pagos também. A gente estimula que vocês acessem e testem a plataforma no plano free, para vocês verem como é que é, terem um gostinho. E se vocês quiserem apoiar o projeto de alguma forma, financeiramente falando, vocês podem assinar a plataforma. E se vocês quiserem ajudar aqui os meninos do canal também, vocês podem usar o cupom que o pessoal comentou aqui no chat, que é, deixa eu conferir aqui... Movimento 15. Movimento 15. Então, se vocês usar Movimento 15 lá no checkout, vocês vão ter 15% de desconto na assinatura de vocês, tanto no mensal quanto no anual. Então é bem legal, os nossos planos são bem baratinhos, assim, com relação ao que o pessoal da gringa pratica, né? A gente cobra em real, não tem IOF, não tem essas coisas. Então, a partir de R$15 por mês, vocês já têm acesso a um monte de coisa a mais dentro do Master. E se vocês quiserem contratar o plano mais alto lá, o cupomzinho de 15% de desconto ali já dá um gás legal. Então, no mais é isso, gente. Obrigado de novo pelo convite. A gente gosta bastante de falar do Master, falar bastante do projeto. Quanto mais gente falando, mais gente apoiando, mais a gente consegue acelerar o projeto e alcançar cada vez mais a possibilidade de se tornar a ferramenta definitiva para vocês aí, para gerenciar as suas campanhas de RPG. Então, muito obrigado pelo apoio. Se vocês não acharem o site de qualquer forma, acesse o site do Movimento RPG, lá embaixo tem um banner do Master lá, vocês vão conseguir acessar por lá também, tá bom? Obrigado e uma boa noite para todo mundo. Claro, mas também temos os nossos queridos jabazinhos. Voz do Além, se manifeste, por favor. Boa noite, gente. Boa noite. Tô aqui nos bastidores, mas tô acompanhando a live. Rapidinho, então, fazer um jabá quase duplo, vamos dizer assim, né? Porque eu deixei o link ali do Master App, tá aí no chat da vermelhinha, e o cupom, tá? Movimento 15 ali, tudo maiúsculo, com o numeral. Mas, vamos lá, vamos falar de uma parada do Movimento RPG bem rapidinho aqui, que é o Lendas de Serração. Gente, o Lendas de Serração é o nosso servidor do Discord para você jogar RPG junto com a gente, certo? Lendas de Serração é um cenário, né? Serração é o nosso cenário, e dentro do Lendas de Serração nós temos os narradores do Movimento RPG narrando aí histórias em diferentes cenários, em diferentes sistemas que usam o cenário de serração. E você pode jogar com esses narradores, certo? Tem um valor ali por sessão, mas você pode jogar e com isso você pode eventualmente fazer parte dessa história, desse universo que está sendo construído. E o mais legal é que nas campanhas medievais por enquanto, mas no futuro todas estaremos usando sim o Master App. Então, para a galera que já tem o Master App, já vai aproveitar, já vai ter tudo numa ferramenta só, né? Então, você vai jogar a serração, a gente vai usar o Discord provavelmente para comunicação inicialmente, mas utilizando o Master App aí para gerenciamento de fichas e tudo mais. Então, galera, é só acessar aí lendasdeserração.mrpg.com.br, eu vou deixar o link aí, para lá vai ter todas as informações que vocês vão precisar para entender como funciona, as regras e tudo mais. Beleza, galera? É isso. Detona, tá na tua mão de novo. Bom, e como o mesmo falou, eu também falando aqui, sou minha mesinha também do Lendas de Serração, também do Movimento RPG. E neste momento, eu acho que se não ser a Voz do Além, não temos mais nenhum outro jabá para a noite.
Eu só tenho que agradecer novamente, Léo, pela presença. Foi muito bom falar sobre o Master App, conhecer mais sobre o que se trata, sobre quais podem ser as futuras mecânicas dele, o que está por vir, o que possivelmente pode estar por vir. Então, seja também bem-vindo a futuramente reaparecer, pra gente poder falar mais sobre isso mais pra frente, quando tiver mais novidades do projeto. Sempre tem um local aqui pra poder participar. É isso, gente! Muito obrigado a todos que estavam aqui, que vão estar aqui ou que estarão aqui. É isso e valeu, até a próxima! E aí, você gostou? Acesse todas as segundas às 20 horas twitch.tv/mrpgoficial.